Oiê, bem-vindo ao programa Fala Caju, programa que traz para você tudo o que existe de mais doce e gostoso nessa vida. A minha convidada dessa semana é uma amiga muito querida, uma mulher linda e muito especial, a Carol Zanin. Ju, que delícia estar aqui com você. Eu te agradeço demais por ter aceitado o meu convite para vir falar sobre um tema que é muito importante e que a gente fala pouco aqui no Brasil, que é sobre arte. Exatamente. Carol, você é dona de uma galeria de arte. Sim, de uma art gallery. De uma art gallery e trabalha com arte. Sim. Também. Você sempre trabalhou com arte? Então, Ju, na verdade não. Tá. Eu venho de uma família de advogados e, enfim, meu pai queria ter os 3 filhos advogados, mas eu sempre soube que não era a minha paixão. Tá. E aí fui trabalhar com publicidade, com eventos, trabalhei na Bazar, com projetos especiais, enfim, fiz várias coisas, mas nada me preenchia, assim, sabe? Até que eu conheci o Fernando, meu marido hoje, que, enfim, nasceu num berço de arte, porque o pai dele, maestro italiano, já falecido, o Fernando, diretor de filmes, um super fotógrafo, e desde o início ele falou para mim, por que você não trabalha com as minhas fotos? Eu estou precisando tanto de alguém assim. E eu peguei aquilo, comecei a visitar galerias, exposições e tal. E quando eu fui ver, já tinha feito um curso na FAP, um no MAN, outro no MASP, eu já estava completamente inserida. E o mais engraçado é que assim, isso me preencheu de um jeito tão louco, assim, isso curou a minha alma. Você ficou apaixonada? Completamente apaixonada, completamente inserida no cenário. Entendi. Porque a arte, ela dá uma liberdade pra gente, assim, é uma coisa... a partir do momento que você começa a estudar e que você se interessa, e que você vai a fundo e que você se questiona, isso te dá uma liberdade, assim, de ser quem você é, que eu nunca tinha tido na minha vida. Essa coisa de não ter certo e errado. Essa coisa de não ter certo e errado, exatamente isso. Então, assim, eu sempre me senti muito idiosincrática, até estava te falando isso hoje. E eu não me inseria no mercado, no mundo empresarial, eu não me inseria, eu sempre me achei diferente. E eu me questionava muito sobre isso. E aí, estudando arte e começando a apreciar, indo atrás, e aí também você acaba se interessando por filosofia, literatura e tal. Eu falei, gente, eu me descobri. Então, assim, hoje eu sou muito certa do que eu penso, mesmo sendo diferente, tudo. Então, assim, isso foi imprescindível para a minha vida, posso dizer. Algo que eu super indico, inclusive. O que? Se encontrar, ser diferente ou arte? As 3 coisas juntas e misturadas. Mas, assim, a questão da arte, ela faz com que a gente realmente... Ela é uma terapia, porque você passa a conviver e você passa a se interessar. Principalmente a arte contemporânea, às vezes ela não é fácil, entendeu? Você tem que estudar um pouquinho, ela está muito ligada aos sentidos, são muitas mensagens ocultas. Às vezes a pessoa fala, gente, mas isso aqui eu achei horroroso. Mas tem todo um por trás daquilo que o artista estudou e que ele quis passar, uma coisa muito maior. Entendi. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar mesmo. Se você acha que arte é só aquilo que a gente gosta, assim, o que eu acho bonito é a arte que eu devo consumir, ou se, na verdade, existe todo esse por trás, existe, sobretudo na arte contemporânea. Ela é muito... começou com o Duchamp, na verdade, quando ele expôs uma privada no museu. E aí você fala, gente, mas uma privada, isso também... Mas aquilo tem todo um por trás, tem todo um conceito, tem toda uma crítica, e que é super bacana. É um mundo realmente completo e apaixonante, assim. Agora, você falou, é isso que eu devo consumir? Você tem que consumir o que te agrada. Então, assim, não tem certo e errado, não tem arte bacana, arte ruim, não. Tem o que eu gosto, né? Agora, na arte contemporânea não existe mais essa questão do belo. Então, assim, não é feia, não é bonita, ela não é útil, não é inútil, ela tem todo um conceito por trás que
enfim, é um mundo de informações, é uma crítica, é algo muito maior mesmo por trás. É diferente daquela arte clássica, né, que a gente falava, nossa, isso é lindo, então isso me interessa. Não, é bem diferente. Tá. Então, é assim, pegando na questão da arte contemporânea, ela não está mais nessa busca do belo. Não, ela não tem. Ela quebrou esse paradigma. Então, se eu quiser consumir, ou pelo menos entender mais, eu preciso buscar a mensagem por trás dessa... A mensagem por trás, mas assim, vamos supor, você está numa exposição, você fala, gente, isso mexeu comigo, de alguma forma, vamos supor que seja um ponto vermelho, mas isso, o que te diz? O que te diz isso, essa obra, o que ela te passa de mensagem? Ah, isso me incomoda, isso me traz angústia, ou não, isso fala comigo. Esse é o principal, e aí você vai se interessar em saber o que há por trás daquilo. Porque se eu olhei e não gostei, já bloqueou, né? Então... Mas é uma arte que ela pede um pouco mais de atrás, de uma interpretação. Às vezes você fala, gente, mas isso tem um vestido rasgado numa exposição, mas aquilo tem todo um por trás, toda uma ideia, um conceito. O conceito é tudo para a arte contemporânea. Tá. Às vezes fica até só no conceito. A pessoa pensou tanto que ficou só naquilo, mas a ideia, o conceito é o mais importante. Entendi. Tá, então... Eu acho, assim, uma coisa que a gente já falou várias vezes entre nós aqui e que eu acho interessante para quem está em casa sobre essa questão de arte, que é desenvolver esse novo olhar, né? E se abrir um pouco para o novo. Porque Sim. Quando você fala assim, você deixar que a arte mexa com você, seja para você gostar... E achar interessante, querer buscar mais informações sobre aquele conceito, ou seja, para você não gostar e sentir repulsa por aquilo. E falar, isso não gostei, isso me deu repulsa. Tá. É uma forma. Agora, existem assim, tudo é arte, na verdade, né? Um filme que a gente vê é arte, literatura é arte, não é só o quadro, mas assim, eu acho que especialmente o quadro, não só especialmente, né? Porque tudo é muito importante, por exemplo, nessa pandemia, o que seria de nós sem a literatura, Sim. sem bons filmes, sem a música, né? Agora, do meu trabalho, que é do que a gente está falando, eu acho que a pessoa tem que começar pelo que ela gosta, assim, por coisas... Mas a partir do momento que você começa também, você vai vendo que aquilo te dá uma paixão, aí você vai em uma, você vai em outra, você começa a entender... E aquilo te hipnotiza. A partir do momento que você começa, você não fica mais sem, isso eu te garanto. Entendi. Agora, uma coisa que é legal também de dizer, as pessoas têm muito preconceito. Elas falam, gente, eu não vou entender. Até fiz uma live e as minhas amigas, Carol, que interessante, que máximo, mas eu não vou nem entrar porque eu não vou entender. Não é esse bicho de 7 cabeças, gente. É uma coisa que você vai indo e vai se interessando. E como tudo na vida, a gente não começa, enfim, um curso sabendo tudo. Você não começa sendo doutor, pós-doutor, entendendo tudo coisa, e nem nada, mas lógico. assim, vale esse início, esse começo, porque eu acho que traz alguns questionamentos com a gente, serve de terapia até, eu acho. Bom, no meu caso, então, mais do que tudo, né? Sim. Mas indico para todo mundo. Tá bom. Carol, a gente vai ter que dar uma paradinha Claro. para um comercial. E eu quero, na volta, falar um pouquinho mais sobre o cenário da arte no Brasil e como que a gente está, né, posicionado com relação ao mundo nesse aspecto. Claro. Pode ser? Bora lá. Então tá joia. Fica aqui que é já. Estamos de volta aqui com a Carol Zanin, falando sobre arte hoje. Então, Carol, a gente já falou muitas vezes, eu e você, sobre essa importância da arte e como aqui no Brasil talvez a gente não dê tanto valor a isso ou não saiba consumir isso de uma forma tão profunda como em outros lugares do mundo. O que você tem para me dizer sobre isso? Então, aqui ainda não é cultural, né, Ju? Porque, por exemplo, na Europa, a gente vê no final de semana as famílias com bebês, com carrinhos dentro dos museus e tal. Então, aqui a gente não tem esse incentivo, né? A gente não vê nos museus, assim, é muito pouco, né?
E eu acho que as pessoas elas têm até um certo medo da arte. Isso não é tipo um programa de final de semana de família aqui no Brasil? Não, e acham que não é interessante ou que não vai entender. Então, assim, existe até um movimento de as pessoas mais jovens se interessarem um pouco. Eu sinto isso até com as minhas amigas. Ai, me fala quando você for ao museu, quero ir junto. Quando tiver exposição, me chama ou me conta um pouquinho. Mas ainda é muito pouco, assim. No geral, as pessoas têm medo, elas não entendem e não querem consumir. Eu me lembro quando, logo que eu comecei a trabalhar com as obras do Fernando, meu marido, eu falava, gente, vai ter exposição do Fernando, vamos lá. As minhas amigas, elas, ai, Carol, pelo amor de Deus, para tudo. O que vai ter lá pra gente? Vai ter bebida? Vai ter... Então, assim, não, vão ter as obras. Quer dizer, mas não era uma coisa interessante, entendeu? Então, a pessoa tem medo, eu acho. Ou amigas minhas me falam, ai, vamos almoçar, e a gente vai almoçar, ela fala, mas a gente vai falar de arte, né? Não, porque, pelo amor de Deus. Eu falo, não, imagina, não precisamos, né? Se for alguma coisa que vai te incomodar tanto, não precisamos. Mas, ao mesmo tempo, também tem o sentido. Amigas minhas falando, olha, me ajuda, quero começar a colecionar. Como é que faz? Precisa ter muito dinheiro para começar a colecionar? É tudo muito caro? E não, isso é um mito, gente. Porque, assim, uma formiga que eu compro numa feirinha, eu estou começando minha coleção, entendeu? Então, assim, tem para todos os gostos, todos os budgets. Você não precisa começar comprando uma Tarsila do Amaral, né? Então, assim, mas o importante é esse interesse, é começar a ir atrás, é começar a entender um pouquinho como foi a arte aqui no Brasil, o modernismo e tudo isso, porque, enfim, eu acho que é cultura e é tão importante, né? E as pessoas, elas ainda têm muito medo, sim, muito. Um bloqueio, assim. Bloqueio, né? Uma coisa que é meio... Calma, fica você aí, e uma coisa que eu aqui. vejo muito também, que isso até me incomoda, às vezes, bastante, a pessoa, vamos supor, ela reforma a casa, ela compra um sofá caríssimo, chega na hora da obra de arte de um quadro, ela fala, não, acabou o dinheiro, vou comprar um pôster que eu vi ali, tá de bom tamanho. Então, isso aconteceu várias vezes com amigas minhas que até me falavam, vem ver minha casa, vem ver, quero que você me ajude e tal. Uma até escolheu uma foto do Fernando, uma super amiga minha, e o marido dela falou assim, não, isso é muito caro, quero colocar um pôsterzinho mesmo. Mas então qual é a questão? Não valorizar. Ao contrário de um europeu, que ele começa a casa por uma obra de arte, aí ele vai ver o que vem depois. Tá. Calma, porque eu quero falar sobre essa questão da casa, mas antes você falou já 2 vezes do Fernando, e aí eu queria, para quem está em casa, saber quem é o Fernando, que é o Fernando... O Fernando Bianchi, meu marido, que é um super fotógrafo, já fotografa há mais de 30 anos, já morou na Europa, já expôs em diversos lugares do mundo, e tem obras maravilhosas. Simples assim. Simples, é só isso. Então, você e o Fernando, vocês, além dele ser um super fotógrafo que faz muita coisa super interessante, com conceito, artística pra caramba, vocês também têm uma galeria de arte dentro do seu apartamento, que é uma Apart Gallery. Isso, é um Apartment Gallery. A ideia surgiu de a gente conviver tanto com a arte, de já morar lá dentro, entendeu? Tá. E é um espaço super vivo, porque a gente troca muitas coisas, às vezes até dependendo de um convidado que vem, a gente muda tudo, não tem fim. Essa foi a ideia. E também de receber as pessoas mais intimamente, porque apesar de a gente ter as obras em galeria, em outros lugares, às vezes sempre tem aquela pessoa que a gente recebe intimamente ou chama para jantar, e assim, é o nosso mundo aquilo, né? Então, enfim, mas é uma galeria de arte privada, que a gente mora dentro dela e recebe os amigos, os clientes, enfim, com hora marcada. Entendi. Eu vou pedir para colocarem umas fotos aqui, a gente vai colocar umas fotos, porque é um conceito super interessante. Super bacana. Super interessante, porque é uma coisa que realmente eu já fui mais de uma vez na sua casa e eu vejo que é uma coisa que está sempre em mudando, movimento, sempre viva. Sempre não vivo. tem uma coisa, que mexe com a gente? Tem. Gente, eu sou apaixonada por um Burle Marx que tem ali, que nossa, aquilo lá um dia eu vou pegar e vou levar para minha casa. Se vai sair de fininho com ele. Se estiver faltando aquilo lá, fui eu. É muito legal, realmente, você ter essa coisa do ambiente ser vivo e de você ver que cada coisa atrai mais o olhar, né? Então, tem algumas fotos do Fernando que me atraem mais, tem outras que não me atraem tanto, mas que eu sei que tem outras pessoas que amam. Então, sem dúvida.
é muito legal essa coisa do movimento. É muito legal. O que é belo para você não é belo para o outro, para você te lembra alguma coisa. Porque a arte é o que a gente tem dentro da gente, são as nossas vivências, e disso vai vir o olhar sobre alguma coisa. O que vamos supor, até o vermelho representa para mim, ou o verde, tudo isso influencia. Entendi. E aí você, nesse espaço, você faz algumas exposições específicas? Eu, às vezes, chamo algumas pessoas, um grupo pequeno de arquitetos, ou de amigas, ou, sim, faço algumas exposições, mas aí bem petit comité mesmo, né? As maiores a gente sempre faz em galerias e, enfim, sim, espaços culturais. Entendi. Tá bom. E aí também é um momento que você tem de ajudar a educar, a passar ensinar, isso para as pessoas, passar essa cultura. E passar o meu recado, né? Uhum. E é incrível, a pessoa vai lá, ela fica apaixonada, ela quer entender mais, aí ela me fala, não, calma, agora eu quero realmente aprender, por onde eu começo, tem uma sinergia aquele lugar, uma coisa forte. E essa sempre foi a ideia, né? Entendi. Acho muito interessante que tenha essa ideia e que vocês, como, né, curadores de arte aí, né, e artistas, também sejam responsáveis por ajudar as pessoas a se conectarem mais com a arte. Sem dúvida. E aumentar esse nível de cultura, né, e de como as pessoas interagem com a arte. Então, no próximo bloco, a gente vai ter que parar de novo, a gente está passando muito rápido essa entrevista, eu queria falar com você sobre essa questão de como, de repente, aumentar ou melhorar essa conexão das pessoas com a arte no Brasil e qual a responsabilidade que o artista tem nisso. Perfeito, vamos? Perfeitíssimo. Então tá bom. Então, já. Voltamos aqui com a Carol Zanin, falando sobre arte. Carol, e assim, agora nesse momento que a gente viveu, aqui está vivendo, né, dessa pandemia e dessa questão do isolamento social, em que a arte foi tão essencial, como que você vê isso para o futuro? Né? Depois que a gente passa esse momento que a arte, de repente, ganhou um protagonismo na nossa vida, como é que você vê isso para o futuro? Que bom, né, Ju, que você está falando disso. Sem dúvida, nesse momento de isolamento social, que a gente não pode se abraçar, que a gente tem que ficar em casa e tal, eu acho que a arte está sendo de um alento, de uma importância, porque o que seria de nós sem poder ver um filme, curtir uma música, poder apreciar as exposições que os museus estão fazendo online, né? Nós tivemos pela primeira vez, na semana passada, a SP Arte foi online. Então, assim, você está perguntando do futuro. Eu não sei, porque tudo é muito novo, né? Estamos vivendo um admirável mundo novo. Ninguém sabe para onde vai e, enfim, se as coisas vão ser todas online e tal. Eu ainda sou super a favor do toque, de olhar pessoalmente, não só a arte, mas as pessoas, de abraçar essa coisa nossa brasileira, esse calor que a gente precisa, né? Mas eu acho que a arte nunca foi tão importante quanto esse período. E os movimentos de arte, engraçado isso, eles sempre surgem depois de uma guerra, depois de um momento de grande conflito. Então, enfim, não sei te dizer, mas assim, da importância, meu Deus, eu acho que as pessoas realmente passaram a valorizar. Até tem um amigo que tem um antiquário, ele falou que nunca vendeu tanto, e nunca vendeu tanto quadro. Por quê? Hoje as pessoas ficam em casa, então elas passaram a dar mais importância para isso. Espera aí, o que eu tenho na minha parede? Porque tem muita gente que tem a parede vazia, por incrível que pareça, e nem percebe. Então, elas passaram a perceber, poxa, isso faz falta, isso vai dialogar comigo, isso vai me trazer uma paz,
Eu tenho uma cliente que tem uma fotografia, ela é apaixonada por Veneza, e ela tem uma obra do Fernando de Veneza, e ela fala que a hora que ela abre a porta da sala e dá de cara com aquela fotografia, ela fala, gente, eu tô em casa, eu tô em paz. E aquilo também te teletransporta, né? Te teletransporta, totalmente. Entendi. E assim, também tem uma coisa de que agora que a gente está em isolamento, que a gente não pode ir na rua para ver, ou agora a gente já não está mais tão isolado, mas no momento que a gente não pôde mais ir na rua para ver a rua acontecendo, a arte pode fazer o mundo acontecer dentro da sua casa, né? E dentro da sua cabeça também. Então, super importante para não morrer de tédio e para tudo. Sim. Uma outra coisa que a gente também falou bastante na semana passada é sobre essa coisa da educação da arte, né? Como essa questão da educação de arte é pouco valorizada no Brasil. A educação ainda aqui, ela puxa muito mais para o lado das exatas e das biológicas, e as humanidades, incluída aí a parte toda de arte, ela ainda é um pouco segundo plano. Precária, Tanto é precária quanto é pouco valorizada. O que a gente pode fazer para mudar isso? Então, para quem está em casa, tem filhos, ou para quem, né, se preocupa com esse futuro da arte aqui no nosso país? Não é nem só com o futuro da arte, Ju, eu acho que isso molda o ser humano, entendeu? Por exemplo, uma criança que é criada com música e que, enfim, logo os pais colocam para tocar, ela tem uma outra visão de mundo. A criança que ela é estimulada desde cedo é diferente, isso estimula a criatividade. Eu tenho amigas, né? Portuguesas, francesas, eu vejo os filhos delas, porque eles já são muito incentivados, como eles são criativos, como eles dialogam de uma outra forma. Então, assim, eu acho isso fundamental no ser humano, porque ele muda a forma que ele vê o mundo, entendeu? Você passa a ter uma outra visão sobre as coisas. Até para alguém, se alguém quiser começar a se interessar e tal, tem um livro bem fininho do Jorge Colli, O que é arte? É um bom começo para a pessoa falar, não, deixa eu me interessar um pouco, então deixa eu ver. Eu daria essa dica. Tá. Eu tive uma outra ideia aqui, eu queria saber o que você acha, tá? Porque eu sempre gosto de deixar com quem está em casa uma ideia de uma coisa... pulga atrás da orelha. E uma coisa que ela possa fazer hoje para incorporar um pouco mais disso na sua vida. Então, uma ideia que eu tive aqui é o seguinte, de que as pessoas também comecem a exercitar essa criatividade e esse olhar diferente, por exemplo, nas fotos, né? Sim. Porque no Instagram, hoje, por exemplo, a gente vê que todo mundo posta muito, né? Hoje em dia não existe mais post sem imagem, sem foto, sim, né? Se você só escreve um post. Não, tanto que existe a palavra, é instagramável. O lugar é instagramável, a coisa é instagramável, porque é bonita por si. Exato, mas ao mesmo tempo também tem muito dessa coisa de todo mundo estar sempre com um sorriso, etc. E não ter um olhar um pouco diferente, assim, uma foto meio blasé, Mona Lisa, um pedaço do rosto, uma coisa um pouquinho diferente. Então, uma ideia que eu queria dar e que de repente vai ser uma boa, a gente pode até depois pedir para o Fernando dar uma olhada, é que todo mundo faça uma foto diferente hoje e marque o programa. Então, @programa Fala Caju. Marque a Carol também, Faça uma foto criativa e marque o programa. Achei incrível. Tá, pode marcar você também, Carol, claro. Porque daí depois você me conta qual que a gente gostou mais e a gente volta. Sim, vamos dar um prêmio para a pessoa, para a escolhida. Isso, é uma boa, não é? É uma boa. É uma boa. Porque realmente essa coisa de todas as fotinhos serem iguais no Instagram, não é algo que te incomoda um pouquinho? Não me incomoda, mas assim, as minhas eu penso que não sejam iguais, porque eu tô cada dia de um jeito, a gente oscila o humor e tal, mas assim, existe hoje, né, essa questão já não é a minha pauta, mas de como as pessoas se comportam na rede social, que elas têm que estar sempre felizes, porque eu vendo a ideia de um sonho, né? Você vende a ideia de algo que é perfeito. Que não é real. E que também traz muita angústia para as pessoas. Sim, sim. E a ideia da arte não é essa, é passar o que é real. Ou pode ser vender um sonho também?
Também é um sonho, eu também posso me relacionar com a arte de uma forma, um sonho. Por exemplo, quando eu não acordo bem, o que eu faço? Eu tenho uma bicicleta ergométrica, eu coloco o meu fone, eu fico 40 minutos com uma música que me coloque para cima. Isso muda a minha energia, né? Ou eu vejo uma exposição online agora, porque tem que ser online, ou eu vejo um filme. Isso muda a nossa emoção, isso muda a nossa vibração. Ai, Carol, eu tô amando tanto o nosso papo. Linda. Eu queria saber se você tem uma última mensagem para deixar para quem está em casa, porque realmente eu acho que esse tema é um tema que está muito pouco explorado no nosso mundo. E ele é tão abrangente, né? Tão grande, tão imenso. Sim, eu vou deixar uma frase aqui que é do Ferreira Goulart. A arte existe porque a vida não basta. A arte existe porque a vida não basta. É sensacional. Não Carol. é? Sensacional. Então, eu amei ter tido você aqui. Eu que amei. Quero muito que você venha Vamos ter vários outros encontros. Quero chamar o Fernando também, porque ele é incrível, sou fã. Ele é. E, de verdade, para você que está em casa, faça essa foto criativa, diferente, artística, marca o programa, porque a gente vai olhar e vai colocar aqui qual foi a foto escolhida. A foto escolhida, sem dúvida. Obrigada, Carol. Obrigada Eu que a você. agradeço.